E hoje damos início a uma série de aulas chamada Divulgador em uma Semana. Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Beatriz Moraes e eu sou fundadora da Bioeducação Digital. Somos hoje uma equipe de 30 pessoas especializadas em divulgação científica e a gente tem como missão, a gente tem como objetivo nessa semana te transformar em um divulgador científico, te ensinando todos os pilares que você precisa saber hoje para poder começar, para poder dar o primeiro passo. Claro que existe um zilhão de coisas que você vai aprender ao longo da sua caminhada como divulgador científico. Mas a gente vai buscar ensinar para você toda a sua base, todo o seu alicerce necessário para já começar a ser um divulgador. Essa semana de aulas consiste em 4 aulas, onde 3 dessas aulas vão ser gravadas. Vai ser a aula sobre público-alvo, nicho e persona, que é a aula de hoje. Amanhã vamos ter a aula sobre brand e identidade visual. Na quarta-feira vamos aprender a como criar um conteúdo diferenciado, ou seja, como fazer com que o seu conteúdo se destaque dos demais. E na última aula, que vai ser ao vivo, a gente vai dar o start inicial. Ou seja, vai ser um compilado de tudo que a gente viu nessa aula. A gente vai poder treinar em todas as atividades que a gente vai te passar ao longo dessa semana. E a gente vai dar o start inicial, onde você vai tirar todas as dúvidas que você tiver comigo, beleza? Eu vou responder todas as suas dúvidas. Então vamos lá. O tema da aula de hoje é nicho, público-alvo e persona. E aí esses termos podem não ser tão comuns para você ainda, porque são termos que derivam muito da parte do marketing, que derivam muito da parte da administração. Afinal, são termos totalmente voltados para criar um negócio. Só que se a gente trabalha com divulgação científica, primeiro a gente precisa entender que a nossa divulgação científica, ele é sim um negócio, mesmo que você não monetize, mesmo que você não tenha o interesse de ganhar dinheiro com ele, ele vai se tornar um negócio a partir do momento em que você coloca a sua energia, a sua dedicação, o seu trabalho nessa atividade. Então ela vai ser um negócio, seja você queira ou não, beleza? E outra questão que a gente precisa começar a se familiarizar com esses termos é porque eles vão começar a guiar, é o que vai ser a bússola pra gente, para começar a se tornar um divulgador científico. A gente atua com divulgação científica há mais de 5 anos, então a gente já conseguiu ver muitas coisas dentro dessa área que dentro da ciência, dentro da biologia, nem sempre a gente consegue ter contato, principalmente para quem ainda está na graduação. Mas lembrando, primeiro, para ser divulgador científico, você não precisa especificamente estar formado em uma área científica. Você não precisa estar formado em biologia, em física, em química ou nas ciências humanas. Não, você simplesmente precisa querer estar divulgando ciência. Muitos jornalistas fazem divulgação científica, inclusive a divulgação científica nasceu a partir do jornalismo. Primeiro de tudo, o que é nicho de mercado? Nicho de mercado, ou como a gente chama apenas de nicho, ele é um recorte de uma segmentação de uma sociedade. Ou seja, ele é a identificação de um grupo menor dentro de um setor, dentro de uma área, com interesses específicos. Geralmente, as pessoas que compõem o mesmo nicho, elas possuem problemas em comum. Ela tem um problema que ainda não foi solucionado ou que alguém ainda não enxergou como um problema que precisa de atenção e que precisa de solução. E você como divulgador ou você como empreendedor, essa aula ela vai funcionar tanto para empreendedores quanto para divulgadores científicos, você vai ser um solucionador de problemas. Ou seja, você vai identificar o problema que o seu nicho de mercado ele vai ter e você vai criar a solução ou você vai ser a solução para o problema que essa pessoa tem. E é isso que te torna tão valioso. É isso que te torna tão diferencial para o teu público. E aí você me pergunta, tá, Bea, mas por que é importante eu definir um público específico? Por que é importante eu definir um nicho específico? Se eu poderia, por exemplo, falar com todo mundo e fazer com que a ciência chegasse para todo mundo. O primeiro motivo é especificar a sua fala. Você precisa estar falando para um público específico.
Lembre que quem fala para todo mundo, às vezes acaba não falando para ninguém ou não sendo ouvido por ninguém. Porque se você tem uma fala extremamente geral, se você abrange um público muito grande, primeiro que vai ficar muito difícil de você conseguir entender qual o tom de voz que você vai poder utilizar, entender qual o tipo de identidade visual que você vai desenvolver, o tipo de fala, o tipo de conteúdo que aquele público está querendo consumir. Então, quando você especifica mais, fica muito mais fácil de você entender essas pessoas, logo fica muito mais fácil de você se conectar com essas pessoas e fazer com que o seu conteúdo, de fato, gere algum tipo de impacto. Logo, o outro motivo é facilitar a sua comunicação com o seu público. Além disso, isso tudo vai te ajudar a qualificar o teu conteúdo. Quanto mais tu conhece o teu público, quanto mais tu conhece a área que tu vai estar atuando, quanto mais tu qualificar isso, mais tu vai qualificar automaticamente o teu conteúdo. Porque ao invés de um dia tu tá falando sobre o tema X, no outro dia falando sobre o tema Y, no outro dia tá falando sobre o tema D, e eles não se correlacionarem e o teu público ficar extremamente confuso, sem entender de fato sobre o que é que você fala, você vai estar seguindo a linha de raciocínio, você vai estar seguindo a linha de pensamento. E assim, para o teu público te entender, para o teu público se conectar, para o teu público conversar contigo, vai ser muito mais fácil do que se tu ficar que nem aquela barata tonta, sem entender direito nem o que é que tu tá fazendo. Se você não tá entendendo o que você tá fazendo, imagina o seu público. Outra coisa que qualificar o teu nicho de mercado vai te ajudar é também entender qual o tipo de parceria que você vai querer. Quais são as empresas que você vai querer parceria, quais são os outros perfis científicos que você vai querer parceria. Porque, novamente, se você está falando sobre tudo, você vai querer ser parceiro de tudo e aí não conecta tanto com o público. Vai que uma hora você está falando sobre medicina, outra hora você está falando sobre botânica. Qual vai ser o parceiro ideal? Você pode sim ter parceiros em diversas áreas diferentes, de segmentos diferentes, mas tem que seguir uma linha de raciocínio, até para você se tornar valioso para os seus parceiros. E assim você também conseguir patrocínios e assim você também conseguir que gere o ganha-ganha que a gente tanto fala quando a gente fala sobre parcerias valiosas. Carro novo. E logo, isso também vai te ajudar a definir a tua estratégia de marketing. Se você é um divulgador científico, vai por mim, você vai ter que aprender marketing. A menos que você não queira que seu perfil cresça ou não queira que, enfim, o seu conteúdo chegue para as pessoas que você tanto deseja, tá? Fora isso, você vai ter que aprender marketing. Então, você ter um nicho muito bem definido vai te ajudar a fazer uma estratégia de marketing muito mais efetiva do que se você ficar querendo atingir todo mundo. Lapa de ovo. E aí, quando a gente fala também de nicho de mercado, a gente também fala das segmentações do nicho. E aí eu vou falar para vocês as 4 segmentações que existem dentro do nicho de mercado que você precisa entender e você vai poder fazer uma qualificação do seu público através de cada um desse tipo de segmentação. E claro, obviamente, você vai conseguir fazer uma segmentação, você vai conseguir fazer, na verdade, uma qualificação do seu público utilizando todas essas segmentações, porque assim o seu público vai ficar ainda mais específico. A primeira segmentação é a geográfica, que corresponde ao país, estado, cidade, o qual o seu público habita, o qual o seu público mora. Então, por exemplo, você pode estar falando para biólogos que moram no Brasil, isso já é uma segmentação. Ou, por exemplo, você está falando para biólogos especificamente da cidade do Recife. Entende que é muito mais específico? E aí isso vai depender de qual o seu objetivo com o seu conteúdo ou com o seu negócio.
A segunda forma de segmentação é a demográfica, que é em relação a gênero, idade, religião, renda, grau de instrução. Então é onde você vai definir se o seu público ele é de ensino médio, se ele é de ensino fundamental, se ele é de ensino superior, se ele já se formou na universidade, se ele não se formou ainda, se é mais homem ou se é mais mulher, se você está falando com um público LGBT, se você não está falando com um público LGBT, se esse público tem uma idade entre 18 e 20 anos, ou se esse público ele é mais velho, ou se ele é mais novo. Então, é onde você vai entender toda essa questão demográfica da pessoa. A terceira forma de segmentação é a psicográfica, e não tem nada a ver com psicografia do além de Allan Kardec, nada a ver. Tem a ver, sim, com a personalidade das pessoas, o estilo de vida, os valores, ou seja, aquilo que de fato conecta elas, aquilo que move elas. Então, nesse momento, você vai estar falando com pessoas que são mais retraídas ou que são pessoas mais extrovertidas. Vai ser um momento onde você vai entender qual os valores, se essa pessoa ela tem uma bandeira, ela levanta a bandeira em relação a direitos humanos, que eu espero que todo mundo levante, na verdade, né? Mas onde você vai ver de fato quais são os valores morais dessa pessoa e você vai ver se isso conecta com você. Lembre, não vá falar com o público que você não se conecta. Você também tem que fazer parte daquele público. Quanto mais semelhante você é com o público, com o nicho que você está querendo atuar, mais conexão você vai ter. Ou seja, se você tem mais conexão, mais o seu conteúdo vai chegar nessas pessoas de forma a impactar muito mais a vida dela. Belezinha? E a última forma de segmentação é a comportamental. É onde a gente fala sobre os hábitos de consumo, é onde a gente fala sobre o uso de certos produtos, de certos cursos, de áreas que eles buscam. Então, é onde está muito mais a questão do comportamento de compra e venda dessas pessoas. E você vai ter que entender muito bem essa questão comportamental também de cada um deles. E aí, eu deixo para você já a nossa primeira tarefa da semana. Na aula de hoje, você vai ter 2 tarefinhas de casa que você precisa fazer até amanhã. Você tem 24 horas para poder fazer essa atividade. Beleza? Ok, estamos combinados, não é? Vamos lá. A sua primeira tarefa é fazer a segmentação de nicho dessas coisas que eu tô deixando aí na sua tela. Essa vai ser uma forma de você exercitar. Vou deixar esse quadro para você, você vai copiar esse quadro e vai fazer a segmentação tanto em relação ao geográfico, ao demográfico, ao psicográfico, ao comportamental e também juntando todas essas segmentações. E dentro dessa tarefa também você vai adicionar a sua área de interesse. Ou seja, se você quer trabalhar com herpetologia, ou se você quer trabalhar com física, ou se você quer trabalhar com química, ou se você vai querer trabalhar com jornalismo, você vai pegar essa grande área e vai começar a afunilar ao máximo em relação a essas segmentações que eu já dei para você. Combinado? E aí a gente parte para público-alvo. O que é público-alvo? Muita gente acredita que o público-alvo ele já é o necessário para você ter um perfil que engaje, um perfil que de fato vai conectar as pessoas. Mas calma, não é bem assim. O público-alvo ele vai ser, se o nicho é o primeiro passo, o público-alvo ele vai ser o segundo passo. Na verdade, eles andam bem juntos, por isso que eu estava sempre falando sobre público e tudo mais, enquanto eu falava com você sobre a questão do nicho. O público-alvo ele vai ser a representação dos clientes, enfim, dos alunos, ou do público, das pessoas que você vai estar querendo atingir. Ou seja, são pessoas que têm características em comum, tanto entre elas, tanto também com você, porque assim você vai se conectar muito mais com essas pessoas. A definição do público-alvo, ela é muito mais ampla, ela abrange muito mais pessoas, ela não tem tanta especificidade, não tem tanta qualificação como, por exemplo, a persona vai ter, mas ela vai ser extremamente importante para começar a te guiar. E por que é importante você criar o seu público-alvo? Para poder te dar o norte, para poder você começar a entender e dizer
Tá, qual o público-alvo que eu quero atingir? Quero começar a conversar com pessoas que estão ainda na graduação do curso de biologia no Brasil e que tenham interesse em trabalhar com divulgação científica. Isso é um público-alvo, tá? E automaticamente também já é um começo de um nicho de mercado. Quando você vai agora para a persona, aí você começa a qualificar. A importância do público-alvo é porque você começa a já ter algumas palavras-chave que são mais gerais, que começam a nortear você. Você começa a entender um pouco sobre onde estão essas pessoas, onde está o comportamento dessas pessoas, então você já consegue ter a amplitude da visão. É como se o público-alvo ele fosse um binóculo, tá? Um binóculo onde você conseguisse atingir, olhar de longe. Já a persona, ela é como se fosse um microscópio. Você pega aquela coisinha, você vai pegar, sei lá, essa borracha, vai colocar no microscópio e você vai ver cada uma dessas moléculas, ou seja, vai ver a especificidade desse público. Então, eu já adiantei o que é persona. A persona, ela é a personificação do seu público. Ela é o ideal, o público ideal. Ele vai buscar descrever o seu público o mais específico possível. Enquanto que o público-alvo e o nicho vai dizer que você vai atingir biólogos que estão na graduação, que têm o interesse em fazer divulgação científica e que moram no Brasil. A persona, ela vai dizer mais ou menos assim: o meu público, a minha persona, ela se chama Alice. E Alice é uma menina que tem muito interesse em trabalhar com ciência. Alice ainda está na graduação, ela tem 20 anos e ela faz faculdade na Universidade Federal de Pernambuco. E a Alice, ela não tem tanto dinheiro para poder estar investindo em cursos, mas ela entende o poder da educação, ela entende a qualidade, a necessidade da educação. E com isso, a Alice, ela periodicamente decide investir em cursos online ou cursos presenciais para estar se especificando ao máximo na área da atuação dela. A Alice, ela tem grande interesse em trabalhar com a educação ambiental e vê na divulgação científica uma das formas de se trabalhar com a educação ambiental. A Alice tem um sonho de morar fora do país e por isso a Alice também quer fazer curso de inglês, quer fazer curso de espanhol e quer fazer curso de francês, para que assim o currículo dela fique cada vez mais qualificado e para que ela se torne uma pessoa valiosa de fato no mercado de trabalho. Mas a Alice, ela não fica só presa na ciência. A Alice, ela também estuda sobre diversas outras comunicações e ela também ama viajar. Então, em todos os tempos livres dela, ela vai viajar, com certeza. Percebe que agora eu já conheço a Alice muito melhor? Eu já consigo entender um pouco sobre quais são as redes sociais que mais chamam a atenção dela. Eu começo a perceber qual a linguagem que a Alice vai ter muito mais interesse. Eu começo a perceber o que é o dia a dia de Alice. Ou seja, se a Alice ela estuda na Universidade Federal de Pernambuco, ela provavelmente mora em Pernambuco. Então eu vou entender que Alice, ela se veste com roupas muito mais leves. Por quê? Porque Pernambuco é quente. Eu vou entender que se ela é de baixa renda, ela provavelmente pegue mais ônibus. Então, ônibus, esse perrengue é algo que vai me conectar com Alice. Além disso, eu sei que ela ama viajar. Então, eu consegui começar a trazer uma visão para ela de futuro, de viagem, de poder dar uma liberdade de atuação para ela, vai conectar muito mais fácil. Percebe que quanto mais específico eu falo sobre a persona, mais eu sei sobre a pessoa, mais conteúdo eu posso produzir e melhor eu posso me conectar com essa pessoa. Espero que tenha ficado mais claro. E aí, qual a importância, né, de criar a persona? Criando a persona, você vai criar um tom de voz ideal para o seu público. Por exemplo, se você está falando com um público que é mais agitado, você provavelmente vai falar com a voz muito mais alta e mais agitada e mais acelerada e pá. Mas, se o seu público é um público mais sereno, se é um público que tem muito mais calma na fala
e que se pede um tom um pouco mais baixo, você já vai falar mais pausadamente, você já vai falar mais baixo, você vai ter um tom de voz diferente do que você teria com um público que é mais universitário, que é mais agitado, que tem a vida do dia a dia mais agitada. Percebe que já são pessoas completamente diferentes na apenas um tom de voz e a persona, a definição de persona vai te ajudar muito nisso, tá? Também vai te ajudar a ter uma linguagem mais padronizada nas redes sociais. Se você percebe que o seu público ele está presente no Facebook, no Instagram e no YouTube, você vai saber entender como é que ele funciona em cada um dessas redes sociais e como é que você vai estar produzindo conteúdo para essas pessoas em cada uma dessas redes sociais. Ou se você vai estar lidando com um público presencial, também vai te ajudar a entender qual o tipo de roupa você vai utilizar no presencial, qual o tipo de linguagem você vai utilizar no presencial, qual o tipo de conteúdo, de artifícios visuais, sinestésicos e auditivos você vai utilizar para estar conversando com esse público também no presencial. Automaticamente, você vai poder produzir conteúdos muito mais interessantes para o seu público, porque se você entende ele, se você se conecta com ele, se você faz parte desse público, você sabe muito bem quais são as dores, quais são as alegrias, quais são os sonhos, o que é que de fato gera valor para essas pessoas. Então, o seu conteúdo vai ser muito mais interessante do que se você simplesmente pega um conteúdo científico de qualquer livro e transforma ele em uma publicação de Instagram, em uma publicação de blog. Você também vai poder definir melhor o formato do seu conteúdo. Ou seja, você vai entender se para o seu público é melhor um vídeo ou um texto, se para o seu público é melhor uma coisa presencial ou uma coisa online, se para o seu público é melhor que você bote muito mais texto ou coloque muito mais figura. Vai te ajudar também a escolher as cores do teu público. Será que o vermelho conecta tão bem com o teu público quanto o verde conectaria, quanto o roxo conectaria ou quanto qualquer outra cor conectaria? Então, tudo isso vai te ajudar, né? Sempre que você tem uma persona muito definida, você vai conseguir definir muito melhor, qualificar muito melhor qual é a tua linguagem. Um ótimo exemplo tá aqui, ó. Aí, capa de disco. A capa de disco de Nando Cordel, ela foi feita para quê? Para pessoas que têm um ideal mais imaginário, é um público que quer o mais lúdico. E isso vai falar automaticamente também nas letras da música desse CD em específico. Já esse CD aqui, esse CD não, né? Esse disco, Beatriz. Esse disco de Milton Nascimento, ele já tem um outro público. É um público que curte muito mais a MPB, mais de classe mais alta. Ele traz um minimalismo, ele traz uma simplicidade, ele traz uns tons mais escuros que Nando Cordel, por exemplo, não traz. Nando Cordel traz o brinquedo, traz o lúdico, traz a brincadeira. E aí, se você vê as músicas que tem nesse disco e as músicas que tem nesse disco, tem tudo a ver com a capa. E conecta exatamente as pessoas o qual eles querem conectar. Tudo tem um motivo, minha gente. Não é nada assim, ó. Não é nada voado. As coisas têm um motivo. Só você, talvez, que esteja perdendo essa oportunidade de qualificar o seu conteúdo. Fica a dica. E aí, como é que você vai definir a sua persona, né? Porque saber o que a persona é ótimo, mas definir o negócio aqui vai ser difícil. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, tu vai realizar pesquisas com os teus usuários. Se você já tem um perfil científico e tu quer melhorar o teu perfil científico, tu já pode utilizar o teu público. Mas se você não tem ainda o seu perfil científico, você está começando ainda a criar, você pode começar a pesquisar com as pessoas que você já conhece, mas que já fazem parte desse público que você tanto deseja. Tá? Então, por exemplo, você é estudante de biologia e você deseja criar cursos, criar um conteúdo voltado para o público de biologia. Então, chega para os amiguinhos e diga, ó, minha gente, eu preciso fazer umas perguntas para vocês, que vai ser meio aleatória, mas que vai me ajudar muito a construir um canal de qualidade. Se a pessoa for sua amiga de verdade, a pessoa vai te ajudar. Se ela não for, você fala com a gente, que a gente dá um jeito, conversa com essa pessoa, ou a gente distribui essa pesquisa. A gente dá um jeito para vocês se tornarem divulgador científico. Então, realize pesquisas, onde essas pesquisas você vai ter uma série de perguntas que, calma, que a aula não acabou.
Otimize os resultados. Vai ser como se você estivesse fazendo um artigo científico. Primeiro você vai fazer a pesquisa, depois você vai pegar todo o resultado dessa pesquisa e você vai entender esse resultado. Então você vai entender se qual a faixa etária dessas pessoas, onde essas pessoas moram, quais os interesses dessas pessoas, quais são os valores, quais são os sentimentos, quais as coisas que realmente conectam com ela. Terceira coisa, você vai trabalhar o brainstorm, ou seja, a chuva de ideias. É onde você vai deixar a sua mente fazer aquela explosão de ideias e trazer o máximo de ideias possíveis que estejam conectados já com os resultados da sua pesquisa, com o resultado do seu público. E por último, seja realista. Não ache que você vai abraçar o mundo com as pernas, meu filho. É com as pernas? Não sei mais a expressão. Mas não ache que você vai conseguir abarcar tudo. Não ache que no primeiro mês de canal científico você vai conseguir fazer Instagram, Facebook, Twitter, como é o nome daquele outro? TikTok, YouTube, blog, outro site, enfim. Não, você não vai conseguir, eu preciso dizer isso logo para você. Então seja realista, escolha um canal. Ah, Bea, quero trabalhar com o físico. Tá, quero trabalhar presencialmente. Você consegue trabalhar presencialmente e uma rede social para poder ter uma dispersão do seu conteúdo para fazer com que mais pessoas conseguem conectar com o seu conteúdo? Massa, faça. Não, Bea, não consigo, preciso focar apenas em uma coisa. Pronto, então foque apenas em uma coisa. Seja realista sobre os seus limites, sobre o seu tempo, sobre as coisas que você tem que fazer, tá? Então vamos lá, a gente agora vai para a segunda atividade maravilhosa dessa aula. Você vai agora tirar print de todas as perguntas que eu vou colocar na tela. E você vai responder todas as perguntas com base nas respostas que o pessoal já te deu na tua pesquisa. E assim, ao final de tudo isso, você vai conseguir qualificar ao máximo a sua persona. Essa foi a nossa aula de hoje. Você já tem 2 atividades para fazer. Então, não brinca, não fica de besteirinha sem ver memes por 24 horas para poder fazer essas 2 atividades. A gente se vê novamente amanhã na aula 2, onde a gente vai falar sobre identidade visual e branding. Beleza? Ah, e não deixa de comentar aqui abaixo o que você achou dessa aula e se você já tem dúvidas.